Bom dia, bom dia. Começamos a semana novamente, pessoal, com nossos grãozinhos no caminho. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, ainda, né? Fora da caridade não há salvação. Hoje, nas Instruções dos Espíritos, por Paulo, em Paris, 1860. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz, e no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a flama celeste, a coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida, para conduzi-los à terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Podeis reconhecê-los pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada melhor resume os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que oferecendo-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com essa orientação, o homem jamais se transviará. Aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências de sua aplicação, e a procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem, porque não basta uma virtude negativa, é necessária a ação da vontade. Mas, para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo. Não porque somente os que a possuem possam salvar-se, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Fazei, pois, que ao vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. É o que nós falamos aqui, né, nas leituras anteriores. Não há necessidade da gente ter um culto, né, uma igreja, né? A necessidade que há é que nós pratiquemos a caridade, que nós pratiquemos o bem. E nós, espíritas, espiritualistas, nós temos essa condição de saber, através da doutrina espírita, através das instruções dos espíritos, o caminho melhor a seguir, a melhor maneira de se praticar o bem. E quando a gente está praticando alguma coisa que não é do bem, nossa consciência mesma vai nos cobrar, né? Como conhecedores da doutrina, como conhecedores do caminho, quando a gente deixa de fazer o bem, a gente vai ser cobrado por isso, por nós mesmos. Vamos procurar então, como cristãos, exemplificar nossas ações, nossas palavras, melhor dizendo, com as nossas ações, colocando em prática aquilo que nós aprendemos no dia a dia, as instruções que nós recebemos dos Espíritos e principalmente a instrução que a gente recebeu do nosso Pai que esteve aqui na Terra, né? De Jesus, que foi o amai-vos uns aos outros e ao próximo como a si mesmo, né? Então vamos continuar praticando, colocando em exemplos vivos aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente aprendeu. E vamos continuar procurando aprender. É necessário estudar, é necessário conhecer, para a gente poder trabalhar sabendo o que a gente está fazendo, o porquê que a gente está fazendo e qual que é a nossa verdadeira necessidade. Não é? Quem tem a meta, quem carrega a bandeira da caridade, tem
ter uma responsabilidade muito grande, porque se você escolheu esse caminho, é um caminho pesado, é um caminho difícil, é um caminho cheio de pedras, de espinhos, mas quem escolheu esse caminho sabe que lá no final do caminho a gente vai encontrar um pouquinho de felicidade, um pouquinho de reconhecimento, um pouquinho de luz, né? Então vamos continuar nesse caminho, porque antes a gente ter um pouquinho de tudo isso aí, do que a gente não ter nada, do que a gente sair daqui sem ter feito nada de progresso, sem a gente ter procurado elevar nossos irmãos também junto com a gente, né? Então vamos encher nosso coração de amor, de fé, de esperança, e vamos colocar nossas mãos no trabalho, nossos pés a trabalhar, a andar, a procurar, a levar, e vamos crescer um pouquinho enquanto a gente está aqui nessa terra também, né? Do outro lado a gente vai ver o tanto que isso foi útil para a gente quando a gente chegar lá de lá. E vamos continuar, né? Vamos continuar procurando ajudar nossos irmãos da melhor maneira que a gente puder, da maneira que a gente puder também e da maneira que a gente sabe, que a gente aprendeu, tá bom? Que Jesus encha nosso coração sempre de amor, de paz, de fé e de esperança, para a gente continuar firmes e fortes nesse caminho. Até amanhã, se Deus quiser, uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana, e que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Beijo no coração. Até amanhã, se Deus quiser.